Glória a Deus, manhã de segunda-feira e nós estamos aqui, dia 1º de setembro, estamos iniciando um novo mês, uma nova semana. Glória a Deus por isso, queridos. Glória a Deus que o Senhor nos permitiu mais uma vez estarmos aqui para falarmos da palavra dele, para recebermos dessa palavra dos nossos corações. Então nós estamos aqui iniciando uma nova semana, iniciando um novo mês. Seja bem-vindo, mês de setembro, aonde as promessas do Senhor certamente se cumprirão sobre as nossas vidas. A cada um que está chegando aí, seja muito bem-vindo. Compartilhe essa live com as outras pessoas, clica aí nesse aviãozinho, você que está me assistindo aqui pelo Instagram, clica nesse aviãozinho aí e compartilha com o máximo de pessoas possível. Quando você clica nesse aviãozinho aí, vai aparecer uma lista de pessoas mais próximas de você. Seleciona aí no mínimo umas 5 pessoas e compartilhe essa live com ela. Nós vamos começar uma nova série aqui nesse canal. Você que me assiste pelo YouTube e ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades e compartilhe esse vídeo também com as outras pessoas. Queridos, nós vamos começar uma nova série essa semana, amém? Vamos começar uma nova série e durante essa semana nós iremos falar sobre as parábolas de Jesus. Aleluias! Durante toda essa semana nós iremos falar sobre as parábolas de Jesus. O que são as parábolas? Parábolas foi uma forma didática que Jesus usou para exemplificar assuntos a respeito do reino de Deus. Assuntos espirituais. O Senhor Jesus ele usou, de uma forma didática, contar histórias para, exemplificar, para trazer como exemplo a realidade do mundo espiritual. O Senhor explicava e o povo não entendia, o Senhor falava, o povo não entendia, e o Senhor então começou a utilizar histórias para explicar, exemplificar assuntos sobre o reino de Deus. Então, durante toda essa semana, eu quero você aqui comigo todos os dias, até sexta-feira, às 7 horas da manhã, nós iremos falar sobre as parábolas de Jesus. E hoje nós iremos falar sobre a parábola do semeador. Parábola do semeador. E o tema de hoje é: como está o solo do meu coração? É uma pergunta que nós devemos nos fazer nessa manhã. Logo de manhã o Senhor já nos leva a fazer essa pergunta. Como está o solo do meu coração? Cada um que está chegando aí, seja muito bem-vindo. Bom dia, Paula. Cada um que está chegando aí, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos lá? Vamos entrar para a palavra. Eu quero ler um texto com você. Primeiramente em Mateus, capítulo de número 13. Nós vamos ler a partir do verso 3 até o verso 9. Depois nós vamos ler o Mateus 13 novamente, mas do verso 18 até o verso 23. Vamos lá? A palavra do Senhor diz assim: E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais. Pedregais. Amém. Onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra. Deu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Agora nós vamos ler Mateus 13, a partir do verso de número 18, que diz assim. É uma explicação. Agora, esse texto vai explicar o que significa cada um desse solo que a semente caiu. A palavra diz assim: Escutai vós, pois a parábola do semeador, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz
em si mesmo. Antes, é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz a 100, o outro a 60 e o outro a 30. Amém? Nós vemos aqui então Mateus 13, a partir do verso 3, Jesus contando essa parábola do semeador. E nós vemos Mateus 13, a partir do verso 18, a explicação dessa parábola. Essa parábola do semeador, queridos, ela é uma das mais conhecidas na Bíblia. Tanto que ela está em todos os evangelhos sinóticos. Quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. São os 3 primeiros evangelhos que nós encontramos na nossa Bíblia. Que são evangelhos que os estudiosos, eles compreendem que um utilizou como referência o outro para escrever o seu evangelho. Então, nós vemos ali que Lucas utilizou Marcos como algumas referências para escrever o evangelho de Lucas. E assim, isso se repete. Nós vemos que somente Marcos é um livro que ele é totalmente autêntico. Marcos possivelmente pode ter sido o primeiro evangelho a ter sido escrito. Então, essa parábola ela se encontra nesses 3 evangelhos sinóticos, trazendo a importância dessa história que exemplifica algo que é espiritual, mas nós precisamos compreender isso através de histórias, de exemplos naturais. E Jesus ele está falando aqui a respeito desses 4 tipos de solos, que representa, esse solo representa o nosso coração, quando ele recebe a palavra de Deus, que é a semente. A semente, o qual o semeador está lançando, ela é a mesma. Mas o solo, muitas vezes, ele varia. Ele é um tipo de solo diferente um do outro. Jesus fala dos 4 tipos de solo, que representa 4 respostas possíveis à mensagem do reino. Por isso que o tema de hoje é uma pergunta. Como está o solo do meu coração? A grande questão aqui que Jesus levanta é: como está o solo do meu coração? Será que recebo a palavra de forma superficial, como foi exemplificado aqui, temporária ou distraída? Ou será que eu permito que ela entre, que ela forme raiz e que ela frutifique na minha vida? Nós vamos falar então a respeito desses 4 solos. Vamos entrar para a palavra? Bom dia a cada um que está chegando aí, a Tati está por aí, a Dijane está por aí. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Os demais que estão aí, manda um bom dia aí que ainda não consegui enxergar aqui quem tanto está por aí. Mas nós vamos entrar para a palavra agora. Essa é a oportunidade de você clicar nesse aviãozinho, vamos lá? Clique nesse aviãozinho que está no canto aí da tela. Aqueles mais próximas de você no seu Instagram. Selecione aí, no mínimo umas 5 pessoas, vamos lá? Clica no aviãozinho, seleciona aí as pessoas e encaminha essa live para elas. Nós vamos entrar para a palavra agora, a explicação prática dessa palavra. O primeiro é o coração endurecido, que é a semente que cai à beira do caminho. O coração, endurecido é aquela terra à beira do caminho, aonde as pessoas passam e pisam e a terra ela fica pisoteada, endurecida. Esse é o primeiro solo. O solo endurecido, que exemplifica o coração endurecido. O verso 19 do capítulo 13 que nós lemos diz: ouvindo alguém a palavra do reino de Deus e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. O coração endurecido, a semente ela não penetra nele. Ela fica do lado de fora e é facilmente roubada pelo maligno, que o texto está dizendo. O coração endurecido não permite que essa palavra penetre. E Satanás, ele age rápido, queridos. Ele vem e rouba essa semente da palavra, arrancando do coração que não permitiu que essa palavra penetrasse. Muitas vezes nós estamos tão distraídos, correndo, que a palavra não encontra espaço nos nossos corações. Guarde isso no seu coração. Será que você precisa fazer a si mesmo essa pergunta? Será que a minha vida, corrida, distraída, não tem me tornado um caminho batido, que nem o chão batido,
em caminho endurecido, um solo, um coração endurecido. Nós precisamos analisar como está a nossa vida, como está o nosso coração, como eu tenho recebido da palavra do Senhor. Será que as coisas que acontecem no dia a dia, a correria do dia a dia, a palavra não tem encontrado espaço para penetrar nos nossos corações? É isso que essa parábola de Jesus quer nos ensinar logo de início, de corações que estão pedrificados, endurecidos. E nós não podemos, queridos, ser uma resistência à palavra do Senhor. A palavra, quando vier de encontro ao nosso coração, ela precisa encontrar o lugar aonde ela possa penetrar, para que ela possa dar frutos, para que ela possa crescer, e a cada dia mais nós seremos transformados por essa palavra. Então a primeira é o coração endurecido. Eu oro que no nome de Jesus, seu coração ele seja maleável, seu coração seja uma terra fértil, um coração receptível à palavra do Senhor. Tem tantas pessoas, queridos, que tantas coisas que já aconteceram na sua vida os tornou uma pessoa tão fechada, uma pessoa tão reprimida, uma pessoa que se abre com muita dificuldade. E quando você encontra a palavra de transformação, a palavra de libertação, de restauração, existem as pessoas que utilizam esse mesmo padrão de se fechar, de não abrir o seu coração. Queridos, o semeador está passando e ele está, sabe, lançando a palavra. Essa manhã a palavra está sendo lançada sobre a sua vida. Abra o seu coração. Não feche o seu coração para aquilo que o Senhor tem para falar com você. O segundo ponto, o segundo exemplo é o coração superficial. O que é o coração superficial? É o terreno pedregoso, trava-língua. É o terreno cheio de pedra. É o solo cheio de pedras. A palavra vai dizer que as sementes caíram no meio dessas pedras. E por não ter terra o suficiente, a semente logo brotou, mas não tinha raiz. Foi algo superficial. Logo o sol secou, é isso que diz Mateus 13, verso 20. Diz, porém, que foi semeado em pedregais, é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Existem aquelas pessoas que até recebem com alegria, com entusiasmo. Glória a Deus por essa palavra. Mas a palavra não tem raiz em si mesmo. Antes é que de pouca duração. E chegada a angústia, chegada a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Existem aquelas pessoas que até recebem a palavra, se animam, é feliz por ouvir a palavra, mas logo na primeira perseguição, por causa dessa palavra, por estar vivendo conforme essa palavra, logo quando vier a angústia, logo quando vier o dia mau, logo essa pessoa já não está mais firmada em Cristo, porque a palavra que estava no seu coração não criou raiz. Foi algo superficial. Quantas vezes nós vemos pessoas, sabe, felizes por caminhar no caminho de Cristo, mas por qualquer provação, essa pessoa logo abandona o caminho. Nós falamos a semana toda, né? Semana passada nós falamos sobre firmados na rocha, aonde não existe tempestade, ventos, ondas que vai nos derrubar. Nós estamos firmados em Cristo, nós estamos alicerçados nele. E é isso, queridos, que esse texto está dizendo. A palavra precisa criar raiz nos nossos corações. Por mais que ela penetre, não pode ser algo superficial, porque nós seremos pessoas com a fé muito rasa, com a convicção muito rasa. Emoção, guarde isso, não sustenta ninguém. Aquela pessoa que recebe a palavra entusiasmada, muitas vezes ela pode estar movida por uma emoção, e a emoção não sustenta ninguém. Nós precisamos o quê? De convicção. Nós precisamos estar convictos e ligados com o Senhor de forma íntima. Nós não podemos viver uma fé rasa, sabe? Ter no nosso coração algo superficial. E é isso que essa parte da parábola nos ensina. O coração não pode ser superficial. O terceiro é o coração dividido.
que é a semente que caiu entre os espinhos. Mateus capítulo 13, verso 22 diz: "E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução às riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera." O problema desse outro solo aqui, né, que são os espinhos, a semente ela é plantada, a semente ela é germinada, mas com o passar do tempo existem outras coisas naquele coração que sufocam a palavra de Deus que foi lançada ali. A palavra é recebida, a palavra ela penetra no coração, mas existem outras coisas acima dessa palavra dentro desse coração, que são que as distrações, as coisas desse mundo. E o problema aqui não é a falta de raiz, porque a semente ela criou essa raiz, mas o excesso de outras coisas que sufocam essa semente. As distrações, aqui vai dar o exemplo também das riquezas, né? O amor ao dinheiro, as preocupações, as coisas do dia a dia. Ela não permite que essa semente evolua e produza frutos, porque o seu coração já está totalmente tomado por outras coisas desse mundo. Então, nós devemos fazer, querido, sabe o quê? Para receber uma boa semente da palavra de Deus, é fazer uma limpa nesse coração. Sabe o quartinho da bagunça que muitas vezes nós temos na nossa casa? É você abrir aquele quartinho e fazer uma limpa. O nosso coração não pode estar ocupado por outras coisas mais do que a palavra do Senhor. Por isso que a Bíblia vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes, queridos, a primazia do reino não é dada no nosso coração, porque o nosso coração já está totalmente cheio das coisas desse mundo. E quando a palavra vier, facilmente essa palavra será sufocada, lançada fora, porque já existe uma ocupação no nosso coração. Quantas vezes nós pegamos os princípios da palavra do Senhor e colocamos em paralelo com os nossos sonhos, com os nossos projetos. E quantas vezes, queridos, nós temos lançado fora os princípios do Senhor, para que nós possamos dar continuidade aos nossos sonhos. Por mais que eles estejam fora dos propósitos do Senhor, dos princípios do Senhor, nós damos a primazia para as nossas vontades, para os nossos desejos, para os nossos sonhos, para os nossos projetos. Queridos, mas no nome de Jesus, quando a palavra do Senhor vier, quando a primícia, né, quando os princípios do Senhor vierem sobre as nossas vidas, ele precisa, sabe, fazer uma busca no nosso coração. E se houver algo ali que vai contra os princípios do Senhor, tudo isso precisa ser eliminado, precisa ser colocado para fora. Mas, pastor, é o meu sonho, os meus projetos, eu trabalhei tanto para isso. Mas se não está de acordo com os princípios do Senhor, você precisa fazer uma escolha. Porque logo, se você não observar, essas outras coisas serão como esse espinho na parábola, irá sufocar a palavra do Senhor que penetrou no seu coração e vai lançar fora. Por isso que existem pessoas, queridos, que elas compreendem a palavra, que elas sabem que aquilo que elas estão vivendo não está de acordo com a vontade do Senhor, mas por que não mudam? Por que, de alguma forma, a palavra que ela ouve não causa transformação? É porque essa palavra, por mais que ela seja plantada nesse coração, as demais coisas, as outras coisas, sufocam essa semente, sufocam essa palavra que foi lançada. E ela volta a viver aquilo que sempre viveu. Então, que nós possamos, queridos, de alguma forma, eliminar tudo aquilo que de alguma forma possa sufocar a semente da palavra de Deus nos nossos corações. E o quarto é o solo fértil. O solo fértil, queridos. As sementes que caem numa terra boa. Mateus 13, verso 23 vai dizer: mas o que foi semeado em terra, em boa terra, é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E uma produz a 100, outra a 60 e outra a 30. Queridos, preste atenção nisso que eu vou te dizer. A diferença aqui não está na semente. A diferença não é a quantidade de semente que foi lançada. Mas a diferença nessa história é o solo que a recebeu. A palavra do Senhor, ela é essa semente que é imutável, que não muda,
que, sabe, não pode ser relativizada. A semente da palavra do Senhor, ela vem de igual forma para todas as pessoas. Mas a diferença está no solo em que ela é recebida. E nós vemos nesse último exemplo, no quarto exemplo, a respeito de que o solo fértil foi aquele que recebeu essa palavra. A palavra penetrou e essa palavra começou a gerar frutos nesse solo. Quando nós recebemos essa palavra e começamos a viver essa palavra, nós vemos cada dia mais os frutos. O que é os frutos, pastor? É o resultado. É o resultado de receber essa palavra, é o resultado de viver essa palavra. Nós vamos ver o resultado na nossa casa, na nossa família, no trabalho, na sua vida financeira, conjugal, profissional, ministerial. Você vai ver em todas as áreas da sua vida essa palavra germinando, crescendo, dando frutos. E a palavra vai dizer que a 100 por 1, olha essa multiplicação. Nós vemos, queridos, como que, sabe, isso é tão sobrenatural, a multiplicação dessa semente. Porque o que acontece? Quando você pega a semente de uma única fruta e planta no solo, e aquela semente se torna em uma árvore muito linda, ela vai dar vários outros frutos. E dentro desses vários frutos existirão várias outras sementes. E que se essas várias sementes forem plantadas, darão várias outras árvores, que darão vários outros frutos e várias outras sementes. E se isso for replicado cada vez mais, existe uma multiplicação que se torna imparável. E é isso que eu quero declarar para a sua vida. Uma multiplicação imparável. Você vai ver muitas vezes as pessoas querendo se levantar contra o inimigo, tentando derrubar, mas aquilo que o Senhor iniciou na sua vida através da semente da palavra se tornará algo imparável. A multiplicação sobre todas as áreas da nossa vida será algo que ninguém pode parar. Ninguém pode parar a boa obra que o Senhor começou a fazer nas nossas vidas. O resultado do fruto é abundante, é abundância, é fartura, em diferentes medidas, mas sempre real. Vai falar 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1, vai ser, às vezes, medidas diferentes, mas sempre abundante. O coração fértil, guarda isso no seu coração, não é aquele solo que é perfeito. Não é um coração que é perfeito, não. Não é um coração que, sabe, está livre de ter alguns problemas, mas entenda uma coisa, é aquele que dá a primazia para a palavra de Deus. Coloca a palavra de Deus acima de toda e qualquer circunstâncias, de tudo e qualquer outra coisa que possa existir no coração. Você pode carregar muitas marcas, você pode carregar algumas coisas, o coração pode não estar, sabe, ser o dos melhores, mas quando você dá primazia à palavra do Senhor, essa semente, ela encontra um solo fértil para crescer e frutificar. Para concluirmos, queridos, guarde isso no coração. Jesus nos mostra que o mesmo semeador, com a mesma semente, obtém resultados diferentes, dependendo do solo onde a semente foi lançada. O desafio para nós é, separe um tempo hoje para examinar o seu coração. Se o seu coração tem que se tornar essa terra fértil, que dá a primazia à semente da palavra do Senhor. Outra coisa, pergunte a si mesmo, eu tenho sido um caminho endurecido, um solo superficial, um terreno cheio de espinhos ou uma boa terra que frutifica? Decida hoje, no nome de Jesus, arrancar todas as pedras, abrir o seu coração, sabe, atirar todos os espinhos, atirar tudo aquilo que de alguma forma torne o seu coração superficial, para se tornar uma terra que frutifica, que germina, que é fértil. Para finalizarmos, Provérbios capítulo 4, o verso de número 23, diz assim: sobretudo, o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Eu quero orar por você, declarar no nome de Jesus uma ótima semana. Nós estamos iniciando a semana, nós estamos iniciando um novo mês, o mês de setembro, primeiro dia de setembro. Glória a Deus por isso. Eu quero declarar uma ótima semana e um ótimo mês de setembro na sua história,
na sua vida. Antes de nós irmos para a oração, tira um print dessa tela aí, né? 1º de setembro merece esse print aí, consagrando o nosso mês ao Senhor, consagrando essa nova semana ao Senhor. Então tira um print aí dessa tela, me marca lá e publica na sua rede social, falando a respeito de um novo mês que está começando. Para aqueles que entraram no finalzinho, durante toda essa semana nós iremos falar sobre as parábolas de Jesus. Hoje nós falamos da parábola do semeador. Essa live vai ficar gravada. As últimas lives que eu fiz aqui, queridos, teve algumas lives que o Instagram não salvou a gravação e eu não consegui mandar para o YouTube. Mas vamos crer que essa semana vai dar tudo certinho, né? Vou conseguir salvar e mandar para o YouTube e você possa assistir essa live gravada e eu tenho certeza que ela vai edificar a sua vida. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, nessa manhã de segunda-feira, uma nova semana se inicia e com ela também um novo mês de setembro. Senhor, nós consagramos o nosso mês a Ti. Nós consagramos esse mês que está por vir, essa semana que está por vir, crendo que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nós entregamos a Ti. A Tua palavra, Provérbios 16, 3 diz: consagre ao Senhor os seus planos e eles serão bem-sucedidos. E é isso que nós fazemos, Pai, nessa manhã. Nós consagramos a Ti o nosso mês, a nossa semana, crendo que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Pai, nós oramos nessa manhã e analisamos o nosso coração. E nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, nos ajude a tornar o nosso coração cada dia mais fértil para receber a semente, a boa semente da Tua palavra. Tira todos os espinhos, todas as pedras. Nós não queremos ser superficiais, nós não queremos sufocar a Tua palavra, nós não queremos que ela não penetre e o inimigo venha e roube essa semente, mas nós oramos essa manhã, Pai, para que a cada dia mais o nosso coração se torne uma terra frutífera, fértil, que receba bem a boa semente da Tua palavra. Eu oro, Pai, para que no nome de Jesus, aonde tiver um coração endurecido, aonde tiver um coração cheio de pedras, cheio de espinhos, eu declaro no nome de Jesus que o Senhor vai trabalhar em cada um desses corações, para que nós possamos cada dia mais receber a boa semente da Tua palavra. Senhor, nós entregamos a Ti as nossas vidas. Nos guarde, nos livre, nos proteja. Essa é a nossa oração nessa manhã. No nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, glória a Deus pela sua vida. Amanhã, terça-feira, 7 horas, nós estaremos aqui pontualmente com mais uma parábola do Senhor Jesus para trazer ensinamentos para cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Tchau, tchau.